Se nós continuarmos com o nosso mundo interior do mesmo tamanho, nós vamos continuar com as mesmas dores, os mesmos sofrimentos emocionais e também nós vamos ficar limitados sem conhecer novas terras, as terras férteis que existem no nosso mundo interior. Para saber mais sobre como expandir o nosso mundo interior, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal ou à minha live ou ao meu vídeo gravado. Então gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que já me acompanha nos meus vídeos, já me acompanha nas minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Boa noite, mãe, abençoada noite para todos nós. Então muito obrigado a vocês por estarem aqui me acompanhando nessa live ou no meu vídeo gravado. Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu: boa noite abençoada a todos nós. Gratidão, professor Hugo. Boa noite, Rosana. Gratidão a você. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Então o tema que nós vamos refletir hoje é expandindo o nosso mundo interior. Então todos nós temos um mundo exterior. E as pessoas que nos rodeiam nos conhecem e também nos analisam através desse mundo que eles enxergam, o nosso mundo exterior. Mas o nosso mundo interior somente nós conhecemos. A grande maioria de nós possuímos imperfeições, deficiências interiores, sombras que necessitam de ajustes. Mas não é tão simples fazer esses ajustes. É mais fácil nós aceitarmos verbalmente certas crenças, certas ideias, certas ideologias, do que nós fazermos os ajustes e as correções de rota na nossa vida. E esses ajustes e correções de rota nos levaria ao nosso aprimoramento interior, ao nosso progresso moral e espiritual. Mas às vezes temos dificuldades em fazer esses ajustes, porque nós temos necessidade de ter a autodisciplina, temos a necessidade de aplicarmos o nosso esforço, temos a necessidade de compreensão de forma fraterna e solidária com relação às outras pessoas. Temos necessidade também de sacrifício interior para que nós possamos renunciar a algumas coisas que nós conhecemos e consideramos como verdade. Eu trouxe um livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. O autor é Robert Fisher. É um livro bastante interessante e essa frase que eu vou falar agora eu retirei deste livro. E lá mais para o final do vídeo, ou para o meio do vídeo para o final, eu vou fazer um resumo deste livro também, bastante interessante, com muitas reflexões para que nós possamos fazer. Então neste livro eu encontrei uma frase que diz assim: por nós não conseguirmos conhecer as coisas novas e desconhecidas, nós ficamos agarrados às coisas que nós conhecemos. E só vamos conseguir desejar algo além do que nós conhecemos quando vemos as possibilidades. Então, para que nós possamos conseguir desejar algo além do que nós já conhecemos, nós precisamos conhecer algo além do que nós conhecemos. E a partir desse desejo, podemos aplicar a autodisciplina, o nosso esforço, a compreensão com relação ao coletivo, o sacrifício interior para nós renunciarmos a certas crenças que nos limitam de seguir adiante, de buscar novos caminhos.
Senão, nós vamos ficar dando voltas, andando em círculos, como que presos em uma rotatória, e tendo as mesmas queixas, os mesmos problemas e os mesmos sofrimentos emocionais. Então, quando nós não corrigimos as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas sombras, nós estamos reforçando os nossos erros e reforçando os nossos sofrimentos. Tem um post que eu vi que ele foi atribuído, o texto foi atribuído a Confúcio. Diz assim: não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Que cada vez que nós não corrigimos as coisas que nós erramos, nós estamos reforçando os nossos erros, estamos reforçando os nossos sofrimentos emocionais também. Então, para expandir o nosso mundo interior, é necessário nós buscarmos por novos conhecimentos e conhecimentos que sejam úteis. Caso contrário, o nosso mundo interior vai continuar no mesmo tamanho dos nossos conhecimentos, que nos limitam de termos novos pontos de vista para encontrarmos outros caminhos na nossa vida. Mas à medida em que nós vamos expandindo o nosso mundo interior, se expande também um mundo de possibilidades e se expande também um mundo de recursos diferentes, que por sua vez vão servir de base para que nós possamos buscar por mais conhecimentos novos. Então, quanto mais conhecimentos novos nós buscamos, eles servem de base para outros novos conhecimentos, e assim sucessivamente. E tudo isso também vai nos trazer recursos para nós podermos superar os nossos sofrimentos emocionais. Eric Shaolin escreveu aqui: verdade. Obrigado pelo comentário, Eric. Então, para que nós possamos expandir o nosso mundo interior, não adianta nós transformarmos apenas as nossas aparências exteriores. Ou seja, não adianta buscarmos por mais títulos, buscarmos por mais diplomas, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto, mais evidência na sociedade, porque apenas isso não vai nos trazer a expansão do nosso mundo interior. E tudo isso que nós buscamos exteriormente podem nos trazer mais problemas ou mais responsabilidades. Então, para que nós possamos expandir o nosso mundo interior, precisamos nos renovar interiormente, nos transformarmos por dentro. E para nos renovarmos interiormente, nós precisamos adquirir conhecimento das coisas que estão acima dos nossos conhecimentos atuais, para podermos subir de nível nessa escala evolutiva. E quando nós nos deparamos com os problemas da nossa vida, os aceitamos e os superamos através do nosso trabalho, com serenidade, nós vamos conquistando discernimento e sabedoria. Nessa nossa trajetória de vida, nós vamos passar por dores, passar por amarguras, por sofrimentos, por sacrifícios. Mas todos eles fazem parte do nosso processo de crescimento e expansão do nosso mundo interior. E quando temos muita facilidade de acesso às coisas materiais e não sabemos superar os perigos causados pelo excesso dessas facilidades materiais, nós tendemos a ficar estacionados. Tendemos a ficar estacionados aonde? Na nossa zona de conforto, o que nos faz estagnar o nosso progresso mental também. Então, para nos renovarmos interiormente, precisamos estudar todos os dias, buscar por novos conhecimentos todos os dias. E todos os dias a vida nos traz muitas possibilidades para nós adquirirmos mais conhecimentos novos. Então, o cuidado que nós devemos ter é discernimento para nós filtrarmos
o conhecimento útil do conhecimento fútil. Até encontrei uma frase bastante interessante que diz assim: pessoas medianas falam sobre pessoas, sobre coisas e sobre fatos. Pessoas sábias falam sobre ideias. E essa frase foi atribuída a Platão. E vi também num outro lugar que essa frase foi atribuída a um provérbio chinês. De qualquer forma, é um pensamento bastante profundo, dizendo que pessoas sábias falam sobre ideias. Então, que nós busquemos pela sabedoria, compartilhando ideias. Esse nosso discernimento também vai se refinando à medida em que começamos a conduzir a nossa vida de forma mais equilibrada. Mas como levar uma vida mais equilibrada? Quando nós realizamos os nossos deveres em sincronicidade com a nossa missão de vida, em sincronicidade com os nossos propósitos de vida, realizando o nosso trabalho direcionado para o bem. Pois é dessa forma que nós vamos tendo uma melhor compreensão do nosso mundo interior, da nossa vida e também do mundo exterior. Acho que muitos de nós já ouvimos falar também daquela frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Essa frase foi atribuída também a Sócrates, mas das outras pesquisas, também que essa frase ela está escrita no portal de Delfos, na Grécia. Então, quando nós buscamos conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, nós vamos cada vez mais entendendo o que significa fazer a vontade de Deus e do universo, aplicada na nossa vida. E esse entendimento nos traz mais harmonia, mais serenidade e menos sofrimentos emocionais. Então fique à vontade para fazer comentários, para fazer perguntas que eu vou acompanhando aqui no chat. Agora eu vou contar uma história, então vou evitar de ter interrupções nesse momento, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio. E essa história que eu vou contar, ela consta nesse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, do autor Robert Fisher. O livro é bastante fino, eu consegui ler esse livro nessa semana que passou. Bastante curto o livro, bem interessante. Então, segundo o livro, ele diz assim que tinha um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Que tipo de coisas? Lutava contra os inimigos, contra os malvados, os odiosos, os grosseiros, matava os dragões, resgatava as donzelas que estavam em apuros, mas como era uma época em que não se tinha muito o que fazer, ele também resgatava aquelas donzelas que não estavam em apuros e também não queriam ser resgatadas. Então ele estava frequentemente cavalgando, buscando por uma batalha, e ia em várias direções ao mesmo tempo, que era uma tarefa um tanto difícil. Isso é similar quando nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós acabamos nos perdendo, e às vezes nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes nós não sabemos exatamente o motivo. Então, fica um ponto também para que nós possamos refletir na nossa vida, né? E esse cavaleiro, ele tinha uma esposa fiel, que dizia coisas sábias, ela era um tanto tolerante e se chamava Juliette. E também tinha um filho chamado Christopher. Mas tanto Juliette quanto Christopher conviviam muito pouco com esse cavaleiro, porque frequentemente ele estava em alguma batalha. Só que quando esse cavaleiro estava em casa, passava todo o tempo lustrando a sua armadura, ou ficava falando em monólogos sobre seus atos heróicos, ou seja, só ele falava. E quando
Juliet ou Christopher se aproximavam e queriam falar algo, ele rapidamente baixava a viseira da armadura e ia para a cama. E o cavaleiro não queria ouvir as outras pessoas. Então eu trouxe também aqui um cavaleiro com armadura, tá, com uma espada. Então, quando ele não queria ouvir ninguém, ele chegava e abaixava essa viseira da armadura. E esse cavaleiro ficou tão apegado à sua armadura que nem atirava para se alimentar e nem para dormir. E a família dele até se esqueceu como que era a aparência dele sem a armadura. A esposa Juliet, que já não convivia muito com o marido, também mal conseguia dormir, porque a armadura ficava rangendo durante a noite. E o filho Christopher também mal se lembrava do pai. Só se lembrava do pai através de uma foto que tinha. Até que um dia a Juliet desafiou esse cavaleiro, dizendo que ele amava mais a armadura do que a ela. Só que o cavaleiro negou, ele falou assim: isso não é verdade. Eu te resgatei dos dragões, eu te trouxe para esse castelo, como que eu não te amo? E a Juliet disse assim: não, você não me ama, o que você amou foi a ideia de me resgatar. Então, se você me ama, retire essa armadura para que eu possa ver de verdade quem você realmente é. O cavaleiro ficou em um dilema, porque ele amava Juliet, amava Christopher, mas também amava a armadura, porque aquela armadura revelava a todos quem ele realmente era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. E ele passou sua vida inteira construindo essa imagem. Será que nós também temos esse desejo ou achamos que somos bondosos, gentis e amorosos e construímos uma imagem para que os outros vejam? Será que nós projetamos o que nós queremos para fora de nós e acabamos construindo as nossas próprias armaduras? Também para que nós possamos refletir, né? Quando nós usamos uma armadura, nós ficamos protegidos do mundo, mas também nós ficamos isolados e insensíveis ao mundo. E acabamos nos escondendo dentro da nossa armadura, junto com os nossos medos, com as nossas crenças, com os nossos automatismos, os nossos condicionamentos, os nossos padrões mentais e os nossos sofrimentos emocionais. E tudo isso dificulta a nossa convivência com as outras pessoas. Então, avaliando que não valia a pena continuar usando a armadura e perder a Juliet, perder o Christopher, o cavaleiro decide tirar a armadura e começa tentando tirar o capacete. Mas, por mais força que ele utilizasse, ele não consegue tirar o capacete. Então ele tenta levantar a viseira do capacete, mas também não consegue, porque a viseira está emperrada. E assim, desesperado, ele foi atrás do ferreiro, o homem mais forte do reino, dizendo para o ferreiro assim: ferreiro, eu estou com um problema. E o ferreiro respondeu com uma zombaria: você é um problema. Aí o cavaleiro fica tão irritado que ele bate o pé no chão com muita força, mas pisa nos dedos do pé do ferreiro e nem percebe. O ferreiro dá um berro e um grito de dor e fica tão bravo que dá um golpe no capacete do cavaleiro. Mas o cavaleiro sente apenas uma pontada de desconforto. E depois de se acalmar, mesmo utilizando todas as suas forças e usando o martelo, o ferreiro não consegue tirar a armadura do cavaleiro.
A Terezinha escreveu aqui: estou assistindo você com meu neto Luca e minha neta Tainara. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luca. E boa noite também, Tainara. Muito bacana. Renê JB escreveu aqui: boa noite, grande Hugão. Boa noite, Renê. Grande Renê. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então vimos aqui que o cavaleiro buscou pelo ferreiro para tentar tirar a armadura, mas nem o ferreiro, com toda a força dele, nem com as marteladas que ele dava, ele não conseguiu tirar a armadura do cavaleiro. Então, para vocês que chegaram agora, eu estou fazendo um resumo deste livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, do autor Robert Fisher. Então, como o ferreiro, que era o homem mais forte do reino, não conseguiu tirar a armadura do cavaleiro, o cavaleiro sai em busca de ajuda fora do reino que ele vivia. Mas antes dele sair do reino, ele vai se despedir do rei, mas não encontra o rei. E encontra o bobo da corte. E o bobo da corte explica que o rei saiu para umas cruzadas, sem data de retorno. E o cavaleiro diz que não pode ficar esperando dias, meses, anos até o rei retornar, né? E ele fala que tem que resolver aquele problema que ele tinha. E o bobo da corte diz uma frase bem interessante. Ele diz assim: problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. E quando o cavaleiro pergunta para o bobo da corte se existe alguém que pode ajudá-lo a tirar aquela armadura, o bobo da corte responde que o mago Merlin pode ajudar ele a tirar essa armadura. E ele explica para o cavaleiro que o mago Merlin está em alguma floresta, mas não sabe quanto tempo vai demorar para o cavaleiro encontrar o mago Merlin. Pode ser dias, meses, pode ser anos. E o bobo da corte diz também que quando o discípulo estiver pronto, o mestre está por perto. Ou seja, o mestre é aquele que quer ensinar o caminho, mas apenas para aqueles que querem aprender. Então, o cavaleiro agradece, aperta a mão do bobo da corte, quase lhe esmagando os dedos. Aí o bobo da corte dá um grito e o cavaleiro pede desculpas. E o bobo da corte diz assim: quando você se livrar da armadura, você vai sentir a dor dos outros também. Então, tanto na oficina do ferreiro, quando ele não sentiu nenhuma das marteladas, quanto agora, apertando a mão do bobo da corte, podemos notar que o cavaleiro estava demonstrando perda de sensibilidade. Além da perda de sensibilidade, ele estava protegido dentro da sua armadura. Então assim o cavaleiro sai em busca do mago Merlin, pelas várias florestas, e assim ele acaba se perdendo. E ele acaba também percebendo que não era tão sabido quanto achava que era. Ele passa meses na floresta e se sentindo fraco, e vai percebendo que ele ainda tem muito a aprender. E é nesse momento que ele percebe que ainda tem muito a aprender, que é justamente aí que o mago Merlin aparece para ele, rodeado de animais. E o cavaleiro diz para o mago Merlin que faz vários meses que ele o está procurando e que ele esteve perdido durante todos esses meses. E o mago Merlin responde assim: você esteve perdido por toda a vida. O cavaleiro se sente insultado, mas o mago diz: quem sabe você tenha considerado a verdade como um insulto. Quem sabe sempre te passaram verdades e sempre você se sentiu insultado. E o cavaleiro estava muito fraco, com fome, com sede para montar o seu cavalo e sair cavalgando. O mago Merlin, ele percebe isso e diz assim: você está fraco demais para fugir. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. E assim o mago oferece algo para o cavaleiro beber. Mas o cavaleiro olha para a bebida com um olhar meio suspeito.
E o mago Merlin diz assim: você é tão medroso, né? E é claro que por isso você veste essa armadura. E o cavaleiro estava com muita sede, e ele acaba decidindo tomar essa bebida. Ele começou a tomar sentindo um gosto muito amargo. Mas depois, como ele estava com muita sede, continuou tomando. E depois o sabor ficou mais agradável. E no final ficou delicioso. E o cavaleiro pergunta para o mago: que bebida é essa? E o mago Merlin responde: é vida. Sim, os últimos goles foram muito deliciosos. Isso porque quando a vida está amarga para nós e aprendemos a ser bondosos, generosos, nós temos que renunciar a algumas coisas. Assim a vida começa a se transformar em uma coisa agradável. E o mago Merlin ele disse assim: a bebida começou a ficar deliciosa somente depois que você começou a aceitar o que estava bebendo. Assim como nós também, quando nós começamos a aceitar a vida, aceitar as lições que a vida nos oferece, ela começa a deixar de ser amarga e ela começa a ser mais agradável e chega até a ser deliciosa. E o cavaleiro diz assim para o mago: você me disse que eu coloquei essa armadura porque eu tenho medo, mas isso não é verdade. Eu comecei a usar essa armadura para eu me proteger quando eu ia para alguma batalha. E o mago pergunta assim: mas quem disse que você tinha que ir batalhar? E o cavaleiro falou assim: eu tinha que provar que eu era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. E o mago falou: se você era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso, por que você tinha que provar? Aí depois de refletir bastante, o cavaleiro começa a se perguntar: será que realmente eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Então ficou uma dúvida na cabeça dele. E em um determinado momento ele começa a ter um diálogo com uma outra voz, até que ele percebe que estava conversando com um esquilo. E assim ele procura o mago Merlin, dizendo que ele precisava sair daquela floresta, precisava ir embora, porque estava conversando com um esquilo, e animais não falam. E o mago Merlin ele disse assim: eu desejo ver o dia em que você comece a conversar com as flores. Então o que está acontecendo é que você, cavaleiro, começou a se sentir sensível e está sentindo a vibração dos outros. E isso começou a acontecer quando o cavaleiro começou a se questionar se ele realmente era bondoso, gentil e amoroso. Ele começou a olhar para o mundo interior dele. E o mago Merlin disse assim: então você não conversou com o esquilo em palavras, você sentiu a vibração do esquilo. E o cavaleiro diz: tudo bem, mas eu preciso ir embora dessa floresta, porque eu decidi ser um marido e um pai, gentil, bondoso e amoroso. E o mago falou assim: sim, voltar e dar de si seria um adorável presente. Mas para ser um presente, ele precisa ser aceito, senão ele vai se tornar um obstáculo. O cavaleiro perguntou: você está querendo me dizer que a Juliet e o Christopher não vão me aceitar de volta? Como que eles não me aceitariam de volta? Como que eles não me dariam uma nova chance? Afinal, eu sou um dos maiores cavaleiros do reino. E o mago disse assim: talvez essa armadura seja mais espessa do que parece. E temos também Marlene Pisoni Pereira também, escreveu maravilhosa mensagem. Muito obrigado, Marilene, ou Marlene, muito obrigado. E gratidão também para você e para todos que estão assistindo. Nelson Luiz Ferreira escreveu: boa noite, Hugo, gratidão sempre. Deus abençoe a todos. Boa noite, Nelson, gratidão a você também. E Angela Farias escreveu: boa noite, amigo Hugo, muitas bênçãos em sua vida. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, Angela. Boa noite para você também.
Muitas bênçãos para você, para sua família e para todos que estão assistindo também. Muito obrigado, Ângela. Então, teve um momento em que o cavaleiro ele disse que ele era um dos maiores cavaleiros do reino e o mago Merlin disse assim: talvez essa armadura seja mais espessa do que parece. E assim o cavaleiro começa a refletir e se lembrar da convivência com Juliet, que é a esposa dele, com aquelas queixas frequentes por ele ir frequentemente às batalhas, pela atenção que ele dava para a armadura, sobre a viseira fechada e o hábito de ir dormir e não permitir que ela continuasse falando com ele. Começa a perceber que em nenhum momento dava atenção para a família que ele tinha. E também, talvez ele não fosse tudo aquilo que ele imaginava ser. E ele mesmo pensa, talvez a minha esposa Juliet não me queira de volta, mas o Christopher com certeza vai me querer de volta. O mago Merlin então fala assim, então por que você não escreve um bilhete para ele, para ver se ele te aceita de volta? E aí apareceu uma pomba Rebeca, que se dispôs a levar o bilhete até o filho, Christopher. E depois de levar o bilhete com a pergunta, depois da pomba Rebeca retornar, ele traz o bilhete e quando o cavaleiro abre esse bilhete, o papel está em branco. O cavaleiro não entende por que está em branco e pergunta, mas por que, mago, esse bilhete está em branco? O mago Merlin ele falou assim, esse papel está em branco, que ele significa que o seu filho não sabe muito sobre você para te dar uma resposta. Ou seja, eles tiveram uma história em branco. E assim o cavaleiro começa a sentir uma dor muito profunda, muita tristeza, e começa a chorar. E exausto de tanto chorar, acaba adormecendo. No outro dia, quando ele acorda, o mago Merlin diz, você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. Está na hora de você partir. E o cavaleiro diz assim, mas partir para onde? A Juliet e o Christopher não me querem. Eu posso ficar aqui na floresta, estou até começando a gostar desses animais e não tenho também para onde ir. O mago, ele diz assim, que o cavaleiro não pode mais continuar pensando e vivendo como ele fazia no passado, pois a forma como ele pensava e a forma como ele vivia o deixou preso naquela armadura. Mas agora o cavaleiro tinha dado o primeiro passo, tinha começado a se conhecer e não tinha mais como voltar atrás, porque ninguém mais o queria como ele era. Como o cavaleiro não sabia para onde ir, o mago Merlin mostrou dois caminhos. Um dos caminhos foi o caminho que o cavaleiro percorreu para chegar até lá. Só que o mago diz assim, você pode voltar por ele, mas ele te conduz à desonestidade, ao egoísmo, à ganância, ao medo. O cavaleiro fala assim, você está querendo dizer que eu sou tudo isso? O mago fala assim, tudo isso não, mas algumas vezes você é algumas dessas coisas. E assim o mago Merlin mostrou o outro caminho e falou assim, esse caminho vai te levar até o topo daquela montanha. É um caminho mais difícil, é um caminho mais íngreme, é o caminho da verdade. E esse caminho vai te ajudar a se libertar dessa armadura. O cavaleiro diz assim, não sei se vale a pena. O que eu vou ganhar quando eu atingir o topo? E nós normalmente não fazemos essa pergunta. O que nós vamos ganhar quando nós vamos fazer alguma coisa diferente? Assim o mago Merlin lhe responde, trata-se do que você vai perder. Você vai perder a armadura. Então, depois de muito refletir, o cavaleiro decidiu percorrer o caminho da verdade. Temos também aqui Lair Sheffield, escreveu boa noite, gratidão, boa noite Lair.
Gratidão a você também. Elisângela Augusto Elismel escreveu: Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, Elisângela. Deus abençoe a você, sua família e a todos aqui também. Muito obrigado. A Sueli Hipólito escreveu aqui: parece-me que há um filme com a versão dessa história maravilhosa. Olha que bacana, Sueli. Eu ainda não fui atrás para ver se existe um filme. Olha que bacana. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar esse filme. Obrigado pela dica, Sueli. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu aqui: não ouvi a história desde o início. Às vezes na vida somos somente o cavaleiro cebola. Temos várias camadas, várias armaduras, ardendo os olhos de quem nos descasca. Ego, vaidade, etc. Essa fábula tem várias mensagens. Arquétipo? Exatamente, essa fábula tem várias mensagens mesmo. Várias mensagens interessantíssimas. Eu não estou podendo entrar muito nos detalhes porque a gente não tem o tempo, que ele tem muitas mensagens interessantes e profundas. Eu apenas pesquei algumas delas aqui desse livro. Ele mostra os vários arquétipos que nós temos, né? Então nós podemos verificar o que no cavaleiro é similar a nós, o que nós nos assemelhamos ao cavaleiro, para que nós possamos refletir em nós possamos trabalhar em nós. Então nós temos esse cavaleiro preso na armadura e ele quer tirar essa armadura dele. Então ele encontra o Mago Merlin e o Mago Merlin mostra o caminho de volta para onde ele estava e também mostra um outro caminho, que é o caminho da verdade. O Mago Merlin ele diz assim que nesse caminho da verdade você vai encontrar 3 castelos.